Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você vai entender mais sobre nossa sociedade nesse Nerdologia sobre a origem da escravidão no Brasil. Para compreender a história de nosso país, é essencial entendermos o que foi a ampla escravidão de pessoas no Brasil. Um pouco disso já foi explicado em outro Nerdologia, sobre os efeitos até hoje desse fenômeno. Os primeiros registros de escravidão de pessoas são de mais de 5.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia, basicamente no mesmo tempo das primeiras civilizações sedentárias. O Código de Hammurabi estabelecia os parâmetros da escravização de pessoas, incluindo condições de vida e origens daquele escravizado, com 3 possibilidades: a compra de um escravizado em mercados portuários, a escravização de prisioneiros de guerra e pessoas que eram livres, porém por causa de dívidas ou de crimes, foram degradados à escravidão. Essas causas da escravidão acarretavam sociedades com múltiplos estratos sociais e estiveram presentes em diversas civilizações e religiões, em diferentes regiões e períodos de tempo, como na Grécia Antiga. No Império Romano, a escravidão estava presente nas mesmas possibilidades, incluindo o cenário em que um escravizado poderia conquistar ou comprar não apenas sua liberdade, mas também sua cidadania, por exemplo, pelo serviço militar. E é importante notar que esses mecanismos eram universais, sem restrições étnicas ou geográficas. Em Roma, pessoas escravizadas eram romanas, germânicas, celtas, cartagineses, trácias, etíopes, basicamente toda etnia dentro das fronteiras da República ou do Império. Entre os povos indígenas americanos, a escravidão pela guerra ou por dívidas era praticada, dentre outros, pelos povos mesoamericanos, pelos Caribe, pelos Comanche e os Tupinambá, onde hoje é o Brasil. Sociedades chinesas, nórdicas, mongóis e japonesas também tinham o costume da escravidão. Na África, praticamente todas as culturas e sociedades tinham o costume da escravidão por guerra ou por dívidas, como no Reino do Congo. E o tema escravidão também está presente nas religiões, com séculos de debates internos às tradições religiosas, tanto a favor como contra a escravização de pessoas. Por exemplo, não muito tempo atrás, a ideia de que Noé amaldiçoou os africanos, descendentes de seu filho Cã, foi defendida por pessoas que aprovavam a escravização de africanos negros. Na Bíblia, existem regulamentos e menções sobre a escravidão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e diversos patriarcas eram donos de pessoas escravizadas. Além disso, os textos regulavam e valorizavam quando uma pessoa libertava outras pessoas da escravidão, especialmente pela dedicação religiosa. No Islã, a escravização era autorizada para não muçulmanos que fossem tomados como prisioneiros de guerra ou comprados de mercadores não muçulmanos, e a alforria de escravizados que se convertessem ao Islã era incentivada. Nas sociedades árabes, a presença de pessoas escravizadas era bastante comum, e, assim como no caso do Império Romano, não existiam restrições étnicas ou geográficas, com a possibilidade de ascensão social de pessoas escravizadas, lembrando que árabes e muçulmanos não são sinônimos. Em suma, pode-se dizer que, até a virada do século XIX para o século XX, a escravização de pessoas era tragicamente comum em diversas culturas e lugares. E é importante lembrar que a crítica da escravidão também é antiga, por exemplo, com o legislador ateniense Solon. Em algumas discussões atuais, por vezes evocam a escravidão na antiguidade ou é realizada por muçulmanos como uma forma de contrapor ou até diminuir a escravidão que ocorreu nas Américas e os seus efeitos até hoje, já que não existe o botão de reset na história. É importante compreendermos 2 motivos que fazem com que essa comparação seja infundada. A escravidão implantada na América pelos europeus tem origem na Idade Média, especialmente com as cruzadas. As cruzadas ao leste, resultando na escravização de bálticos e eslavos pelos reinos europeus. A palavra escravo, assim como a palavra em inglês slave, ambas vêm de referência aos eslavos. Nas cruzadas no Mar Mediterrâneo, ocorreram a escravização tanto de muçulmanos quanto de cristãos mutuamente. Movidos pelo chamado espírito cruzadístico, começa a expansão ultramarina portuguesa, com a conquista de portos africanos, que é acompanhada em 1452 da bula Dum Diversas, do Papa Nicolau V, que autorizava ao rei português o direito de reduzir a escravidão perpétua sarracenos, pagãos e quaisquer descrentes como parte de uma escravidão pela guerra, como os casos que vimos antes.
Nesse contexto de guerra, entre os séculos XVI e XIX, até 1 milhão de europeus foram escravizados por reinos muçulmanos, especialmente para servirem como remadores em galés, espanhóis, gregos, italianos e até islandeses. É importante notar, entretanto, que esse caráter de guerra religiosa com a escravização foi restrito ao Mediterrâneo e à Europa, não afetou o Brasil e nossa sociedade. Nenhuma expedição para a captura de pessoas foi realizada por muçulmanos ao solo americano. Esse é o primeiro motivo que invalida a comparação. Foi a África a região que mais sofreu com a escravização de pessoas, de diferentes regiões e etnias. Para o historiador congolês Elika Imbokolo, até 13 milhões de africanos foram escravizados por reinos muçulmanos. Outros 4 milhões foram escravizados por ocidentais e árabes pelo Oceano Índico, e até 20 milhões de africanos escravizados pelo Atlântico, especialmente para onde hoje são Brasil e Estados Unidos, além do Caribe. Segundo a maior iniciativa de pesquisa sobre a escravidão atlântica, cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos para o continente americano, mais algo entre 2 e 4 milhões morrendo durante o tráfico antes de chegar ao destino. No Brasil, os primeiros africanos escravizados chegam em 1538. No total, 4.800.000 africanos chegam ao litoral brasileiro. Com a cada vez maior presença portuguesa no continente africano e sua posição geográfica privilegiada, Portugal torna-se o maior centro mercador de escravizados da Europa. No século XVI, mesmo indo além dos territórios muçulmanos, Portugal já está totalmente comprometido com o comércio de africanos escravizados. Outras potências europeias também investem nesse comércio de pessoas formado por escravos africanos negros. E esse processo da escravidão pelo Atlântico será um fenômeno próprio, diferente da escravidão que existia até o momento e que vimos até aqui. O comércio de pessoas era realizado não mais como consequência de uma guerra justa, mas realizado no Atlântico como um processo mercantil. O africano era um produto em si mesmo, para ser lucrativo. Também não era uma escravidão por dívida ou como pena criminal, que nunca foram legalizadas onde hoje é o Brasil. A escravidão era atividade ampla, de larga escala, extremamente organizada, lucrativa e base para a economia dessas regiões americanas, na produção de tabaco e açúcar, por exemplo. E principalmente, como o mesmo historiador coloca, a escravidão do Atlântico é a única que é específica etnicamente, voltada contra pessoas negras, mesmo as que adotassem o cristianismo. Esse é o segundo motivo que invalida a comparação entre a escravidão do Atlântico e a da Antiguidade. Ao contrário da antiga sociedade romana, por exemplo, o componente étnico que o tráfico atlântico adiciona ao comércio de escravos cria uma estrutura racial. Existe um povo que, por causa da sua cor de pele, é escravo, e isso é herdado pelos filhos perpetuamente. Essa particularidade étnica cria uma estrutura racial, e pode ser exemplificado em uma afirmação do então chefe de polícia do Rio de Janeiro, Eusébio de Queiroz, autor da lei que proibiu o tráfico negreiro. Mais razoável a respeito de pretos presumir a escravidão, enquanto por assento de batismo ou carta de liberdade não mostrar o contrário. Ou seja, a cor da pele era prova suficiente da escravização, um sinônimo com a inversão do ônus de prova, a pessoa, por ser negra, que tinha que provar sua inocência. Essa estrutura dura oficialmente mais de 300 anos, e esse componente étnico da escravidão cria uma série de barreiras e efeitos nocivos vistos até hoje em todos os países americanos onde ocorreu a escravidão. É importante frisar que não se trata de justificar ou amenizar a escravização de pessoas de outros lugares, mas enfatizar a importância de compreender que a escravidão no Atlântico é um fenômeno próprio, que não pode ser comparado. É uma estrutura econômica voltada especificamente para o comércio de seres humanos e exclusivamente um tipo específico de pessoa. E são esses os problemas que afetam a nossa sociedade, e a compreensão disso é também essencial para superarmos e consertarmos esses problemas, como veremos no futuro. Ainda veremos, em mais nerdologias, o tema da escravidão e sua história. Já vimos sobre abolicionistas negros e, como sempre, lembro que o vídeo é um breve resumo, um recorte, e as fontes e sugestões de leitura, como o único relato escrito em primeira pessoa de um escravizado no Brasil, estão na descrição para que vocês possam ir além. Nos comentários do Nerdologia Criminoso sobre Ronald Biggs e o assalto ao trem pagador, perguntaram o motivo de Biggs ter sido preso ao voltar para o Reino Unido, já que seu crime havia prescrito. Esse foi o entendimento do STF brasileiro em 1997 para negar a extradição. Já o Reino Unido afirmava que, como ele fugiu da cadeia, ele não poderia ser beneficiado pela prescrição da pena.
Biggs voltou para o seu país sabendo que seria preso novamente, mas queria passar os últimos anos de sua vida lá de qualquer maneira. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer mais sobre a história brasileira e até a próxima!